pais e crianças da Igreja Batista Zona Sul. Estamos aqui hoje para colocar à disposição de vocês o Crescer na Telinha, todos os domingos a partir das 10 horas. E conte conosco para o que precisar. Estaremos aqui à disposição de vocês. Deus abençoe. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo em meu coração. B-I-B-L-A, Bíblia! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Sabe o que eu sou? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Cai, cai, sementinha, cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar a boa semente. Ele vai semear em seu coração, ele vai morar. Cai, sementinha, cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então a sementinha brotar. A boa semente, você vai semear, muitos corações vão se transformar.
crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um momento de histórias. E o que é que a gente está aprendendo esses dias? Vocês lembram? Muito bem, estamos estudando, aprendendo um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Eu acho que vocês já devem ter aprendido o que é uma parábola, né? Faz parte dos ensinamentos de Jesus para nos dar resposta. E ele falava de forma mais clara para as pessoas. E essa parábola que a gente vai ver hoje, ela se encontra na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4. É a parábola do semeador. Bem, a gente já viu e a gente assim já sabe que Jesus ele era uma pessoa muito legal, que gostava muito de ter pessoas em sua volta. As pessoas gostavam de ficar perto de Jesus, porque ele era uma pessoa que transmitia paz, que falava coisas boas. Então as pessoas gostavam de ficar perto dele. Então era muito comum ele andar, e por onde ele andar, se encontrava uma multidão de pessoas. E um desses dias que Jesus estava andando, caminhando, se encontrou ali uma multidão. E ele resolveu então contar uma parábola, que é essa parábola que a gente vai ver agora, a parábola do semeador. Vocês sabem o que é um semeador? Bem, levando para os dias de hoje, a gente pode dizer que o semeador é um agricultor. Faz de conta aqui, Estão lembrando de alguma coisa? Pois é. Agricultor, semeador é aquele que vai lá, vai plantar uma semente e que vai esperar o tempo da colheita, vai crescer, se vai dar fruto. Então, semeador é basicamente isso, que ele semeia e depois faz a colheita. Então, vem comigo que eu vou contar a história para vocês. Certa vez, um semeador ele saiu para semear. E ele jogou as sementes e as sementes caíram em vários lugares. Presta atenção. Algumas sementes elas caíram no meio do caminho. Vocês estão vendo aqui? Elas ficaram ali sobre a terra. Só que o que aconteceu com essas sementes que caíram no meio do caminho? Vieram alguns pássaros que passavam por ali e pousaram, e semente é uma das comidinhas dos pássaros, então eles comeram aquelas sementes. E elas não tiveram como dar fruto, né? Porque elas foram comidas pelos passarinhos. E outras sementes, elas caíram no meio das pedras. E vejam só, crianças, quando cai no meio da pedra, não tem como frutificar. Vocês podem perceber que a sementinha até tentou e ela cresceu. Ela cresceu um pouquinho, só que veio o sol, veio a chuva e não teve como ela brotar e crescer mais. Porque como tinha muitas pedras, não tinha como a água ir chegar até a raiz dessa plantinha para que ela pudesse ficar úmida e continuar seu crescimento. Então chegou um tempo que não tinha como mais a terra ficar úmida, porque não tinha como passar pelas pedras, a água, e ela foi crescendo até chegar um tempo que ela murchou. Então também essa não vingou, não deu frutos. E mais outras sementes que caíram no meio dos espinhos. Essa semente também, ela até tentou crescer. E ela cresceu, só que, como que ela caiu no meio dos espinhos, os espinhos acabou que cresceu mais que elas e acabaram que elas ficaram sufocadas no meio dos espinhos e elas também morreram. Será que nenhuma semente vai dar fruto, hein, crianças? Vamos lá. E por último, teve a sementinha que caiu na terra boa. E essa sementinha, sim, ela germinou e deu muitos frutos, né? Durante os dias, com o sol, com a chuva, a terra era boa, o sol era bom, a raiz fingou na terra e ela deu bons frutos. E essa foi a parábola que Jesus contou naquele dia. As pessoas ficaram se perguntando, até os discípulos de Jesus ficaram se perguntando o que é que essa parábola significava. Vocês conseguem entender alguma coisa? O que é que a gente pode tirar dessa parábola como lição de vida para a gente?
até os discípulos ficaram em dúvida, não entenderam muito bem, não. Bem, eu vou explicar para vocês. Essa parábola significa que o semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus. E a terra, o solo, são os nossos corações. E vamos voltar lá nas figuras. As sementinhas que caíram na terra, no meio do caminho, significa as pessoas onde a semente, a palavra de Deus, foi plantada no coração, mas essas pessoas elas não guardaram. Ficou só por ali por cima, elas ouviram, mas entrou de um lado e saiu pelo outro. Então a palavra de Deus não teve significado nenhum para elas e o coração delas não teve fruto, a palavra de Deus. E a outra semente, a palavra de Deus, que cai naquele coração de pedregulho, aquele coração de pedra, até cresce. A palavra de Deus cresce, aí eles entendem, começam a obedecer, recebem a palavra com alegria, só que não tem raiz, não tem intimidade com Deus, leitura da palavra, oração. Como que é que vai crescer um fruto, os frutos do Espírito em nossa vida, se a gente não procura buscar a Deus? Então, não adianta só a gente receber a semente, a gente também precisa praticar. Então, também, essas pessoas que receberam a palavra, mas não tiveram a prática, é como a semente que caiu nas pedras, não teve frutos. E as sementes que caíram nos espinhos, significa as pessoas que também ouviram a palavra de Deus, receberam com alegria, mas tiveram outras preocupações, outros tipos de vaidades e acabaram sendo sufocadas por essas vaidades. Pode ser riquezas, mentiras, coisas que desagradam a Deus. Então essas coisas foram sufocando e essa pessoa não tiveram como sair, porque elas não estavam fixadas na palavra de Deus, em praticar intimidade com Deus. Então elas acabaram que foram sufocadas e não continuaram a sua caminhada com Jesus Cristo. E por último, a terra boa. Aquela onde a semente deu fruto, significa que aquele coração que tem um solo bom, um solo fértil, que recebe a palavra de Deus com alegria, que busca, que tem intimidade com Ele, de leitura e de oração da palavra. E são essas pessoas que recebem a palavra de Deus, que dão frutos. Os frutos são pessoas transformadas. Quando a gente recebe, a gente também quer compartilhar com outras pessoas. Então, esses são os frutos bons. E aí, crianças, eu quero perguntar para vocês agora, como que está o coração de vocês? Será que o coração de vocês está sendo uma terra boa, uma terra fértil, que dá fruto da palavra de Deus? Que a sementinha está entrando na palavra de Deus e vocês estão buscando coisas boas, praticar a vontade de Deus? Espero que sim. E a nossa oração hoje vai ser nesse sentido, que o Senhor Jesus nos ajude a ter um coração, uma terra boa, que a gente possa ouvir a palavra de Deus e obedecer. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor nos ensinou, Pai, e nos ajuda a cada dia, Pai. Queremos te pedir que nós possamos ter um coração, Pai, onde a semente da Tua palavra ela possa ser plantada, Pai, e nós possamos te buscar. Nós possamos te buscar lendo a Bíblia, ouvindo canções, Pai, que te adoram, na leitura da palavra, que possamos ser com os nossos amigos, com os nossos familiares, possamos ter atitudes boas, Pai, atitudes de filhos teus. Essa é a oração que eu te faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pronto, crianças, depois que a gente já ouviu a parábola de hoje, agora chegou a nossa hora da brincadeira, da nossa atividade.
A nossa atividade de hoje vai ser uma dinâmica e todo mundo em casa vai participar. Então chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão, quem tiver em casa pode participar. A gente vai brincar de mímica. Já ouviram falar aí de mímica? Pois é, por exemplo, a gente vai imitar animais. Então vai uma pessoa, vai pegar um papelzinho que tem um bichinho e vai ter que imitar aquele bichinho, né? Por exemplo, é desse jeito. Só que a gente vai usar a nossa história de hoje. Como assim? Vocês vão pegar tiras de papel, pode pedir ajuda do papai e da mamãe para fazer junto com vocês, e vocês vão colocar frases de partes da história. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, semente entre as pedras. E nesse daqui, semente entre os espinhos. Então, vocês vão escrever partes da parábola do semeador no papel, vão dobrar, para ninguém ver, né? Só uma pessoa que pode fazer isso, não pode contar para ninguém. Vai dobrar, vai colocar num saquinho ou num potezinho qualquer. Vão todo mundo se reunir aí na sala, na área, no lugar bem que tenha bem espaço. Vai sortear. A pessoa que sortear vai ter que fazer, através de uma mímica, o que é que está dizendo no papel. Vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, tá certo? Então, ó, se divirtam e a gente espera que vocês brinquem muito. E se vocês fizerem essa brincadeira, não esquece de compartilhar com a gente nas redes sociais da igreja. E a gente quer saber como que foi esse momento. Viu? Bem legal. Então, essa é a nossa brincadeira de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.